sangue, o fluido vital como mapa de comportamento. Este é o tema que nós conversamos com a médica Juliana Lima de Araújo. Juliana é ginecologista, obstetra, estudiosa do sangue, medicina de precisão e, além disso, escritora desta obra maravilhosa. Doutora Juliana, eu começo lhe perguntando o que vem a ser medicina de precisão. Boa noite, Cris. Boa noite. É um prazer estar aqui contigo. Medicina de precisão. Quanto mais preciso nós formos, melhor os resultados. Então, a medicina de precisão, ela estuda a epigenética. A genética nós não podemos mudar. A epigenética é o que nós podemos. Então, 20% da nossa herança é genética, mas os outros 80% é onde a gente pode mudar, que seriam nossos hábitos, alimentação, atividade física, sono. Então, isso é a medicina de precisão. E nós temos um grande aliado, que são os testes nutrigenéticos. Que esses testes, o que eles fazem? Eles nos ajudam, por exemplo, coenzima Q10. Tem muitas pessoas que usam coenzima Q10 e, por exemplo, se tu fizer o teste nutrigenético, e ele vai mostrar ali que a forma melhor de absorção para ti é o ubiquinol. Então, nós podemos usar exatamente o que seria melhor para aquele paciente baseado no teste. Doutora, voltando um pouquinho à epigenética, que seriam os fatores externos, né, que concorrem para uma vida mais plena, mais saudável. O nosso público aqui é a geração 50 a mais. A senhora entende que é possível começar a trabalhar a epigenética a partir dessa idade? A partir de qualquer idade. Olha só. Inclusive, hoje eu atendo famílias, né? Eu começo antes de nascer, né, que seria na obstetrícia. Eu já estou largando a obstetrícia, porém as pacientes me procuram muito para fazer um atendimento antes de gestar, porque eu posso mudar a vida daquela criança e da mãe antes da gestação. Então existe um termo chamado de metilação de DNA. Metilação. Então, metilar o DNA seria tentar silenciar o gene da doença. Então, um exemplo que eu uso, a minha família, nós temos 14 casos de câncer, desses hereditários, mama, ovário, endométrio, intestino. E eu estou na 50 a mais, né? Eu estou com 51 anos, e eu não tenho nada. Eu não tive filhos, não amamentei, que o risco é maior, e eu não tenho nada. Então, eu já fiz comigo isso. Então, hoje eu tenho pacientes assim de 50, 60, 70 anos que me procuram em busca de quê? De diminuir medicamentos. E eu brinco que eu criei uma medicina dentro do meu consultório chamada medicina baseada em responsabilidade mútua. Que é quando eu faço a minha parte, mas o paciente também tem que fazer a parte dele. Sim. Então, a partir do momento que eu divido responsabilidade com o paciente, porque a medicina que nós temos hoje, tanto o paciente quanto o médico, eles buscam a solução na medicação. Então, o paciente vai remediar, sim. Mais fácil, que não faz esforço. E na medicina que eu faço, o paciente tem que fazer a parte dele. E eu acho que, em função disso, nós estamos tendo resultados muito interessantes. Por exemplo, diabetes. Diabetes é uma doença que, teoricamente, vai passar o resto da vida tomando medicação. Não tem cura, né? Só que nós estamos conseguindo diminuir medicamentos, melhorando o quê? Atividade física, o sono, suplementando vitaminas, porque o mais interessante de tudo isso é que a metilação do DNA seria assim, a base de vitaminas do complexo B, que eu sempre reforço. Então, eu faço umas lives nas quintas-feiras no meu canal do Instagram, e eu sempre bato nessa tecla sobre o álcool, né? Porque o álcool é algo que todo mundo associa com coisas boas, né? Então eu brinco que ele é o lobo mau vestido de cordeiro. E o álcool, ele tem uma ação importante em relação, por exemplo, a câncer, né? Porque ele tem vários mecanismos que ele pode levar a isso, e um deles seria diminuir a absorção das vitaminas do complexo B, olha só, que são importantes nesse lance da metilação do DNA. Então, tudo isso faz parte do meu, né? Eu hoje atendi uma paciente que está com 62 anos. É uma paciente que ficou longe de mim há algum tempo, ela foi por vários médicos, e ela me procurou, e ela disse: doutora, quando eu vim aqui, eu resolvi mudar toda a minha vida. Porque um dos conselhos que eu dei para ela foi ser ela. Deixar de ser a avó que cuida dos netos, que faz comida para todo mundo. Lugar. E hoje ela voltou assim: doutora, me mudei, estou num apartamento menor, então querem tomar um café comigo? Vamos sair, vamos tomar um café. Hoje eu não fico lá, eu lavando louça, fazendo comida, eu hoje estou cuidando de mim. Então hoje ela já voltou com outro astral, justamente porque ela resolveu se resgatar.
Que maravilha. Então, esse é um trabalho que faz parte também desse trabalho que a gente faz. Doutora, voltando um pouquinho sobre o seu livro, existe uma relação muito próxima entre sangue e comportamento? Muito. Eu já estudo isso há mais ou menos uns 10 anos. E já existe essa teoria nos Estados Unidos, com um naturopata americano chamado Peter D'Adamo. A minha teoria saiu diferente da dele, porque ele dizia assim, que o O ele era estressado e que o A era calmo. Eu, naquela época, eu trabalhava demais, eu sou A e não era tão calma como ele dizia. E eu tive uns choques anafiláticos, eu tive 10 episódios de quase morte. E foi onde o sangue foi uma das coisas que me surgiu como uma possível causa, lactose, algumas coisas assim. E ele tinha um livro sobre as alergias. E eu, em função de eu estar com aqueles choques anafiláticos, eu já tinha criado uma terapia que eu chamei de terapia das caixinhas, em que eu me dei conta assim, que a minha vida estava muito centrada no trabalho. Então, eu perdi a saúde, quase perdi a vida de tanto trabalhar. E aí eu aplicava já essa terapia das caixinhas. Quando eu comecei a estudar o sangue, o Peter D'Adamo dizia que o O precisaria comer carne vermelha. Sim. E que ele precisaria de dopamina. E isso era uma dúvida que eu tinha desde o início da minha teoria. Por quê? Porque se ele precisa comer carne, a carne libera triptofano, que é precursor da serotonina. Então, eu fui com essa minha dúvida até o final, quando eu encontrei um livro de uma antropóloga americana, a Ellen Fisher, que ela tenta explicar a biologia da personalidade. E aí ela diz que tem o construtor, ela não fala em sangue, mas aí encaixou as características. Um exemplo, tu é O. Sim. É que eu descobri que ela é O pelo abraço. Descobriu. Só pelo abraço já disse, é do tipo sanguíneo O. O O, ele é o sangue do coletivo, ele abre mão da individualidade dele em prol dos outros. Dificilmente tu vai ver um O muito estressado, dificilmente tu vai ver um O fazendo escândalo. O O, ele é o querido, ele é o carente, ele dá, mas também quer receber. Ele é um bom chefe, um bom funcionário, um bom colega. Se tiver que alcançar altos cargos, ele é um bom chefe, né? Ele é o colega solidário. Ele é a mãe por natureza, a avó aquela que não tem concorrência, principalmente se a avó do outro lado for A, porque a não gosta muito do toque. Então, ela não tem muita paciência de brincar com a criança. Então, ela vai dar brinquedo, carrinho de controle remoto, boneca que fala, porque ela não tem paciência de brincar com a criança. A avó vai dar carinho e afeto, que é o que as crianças gostam. Eu digo que a pior desgraça para o O é a solidão. Ele sofre sozinho. Então, o O ele não consegue cortar o cordão umbilical com a família. Às vezes, ele fica em relacionamentos que não são muito bons para não ficar sozinho. Ele tem mais amigos que os outros, ele gosta de reunir as pessoas ao redor dele. Ele tem facilidade em trabalhar o lado espiritual. Ele tem um perfil mais conservador. Ele vai investir em caderneta de poupança, vai comprar uma casa que já está pronta, precisa deixar um legado para os filhos, ter uma aposentadoria, né, um salário no final do mês. O O ele teria que trabalhar a caixinha da autoestima, porque ele não tem por natureza. E a autoestima não é só aparência, é tu não se submeter a determinadas coisas para estar naquele grupo. Isso é um exemplo do O, é um resumo. Então, aí o O era o homem das cavernas, né? Então, ele caçava para comer. E ele tinha que correr, né, fazer atividade física para poder caçar. E eu brinco que não tinha um bichinho ali ao meio-dia para ele almoçar. Então, ele nunca tinha horário para almoçar. Então, isso interfere também no peso. Então, por exemplo, o O que quer fazer o jejum intermitente, que é algo que está hoje em voga. Então, de manhã, o O, se não comer a próxima refeição que ele for fazer, ele vai absorver mais, porque ele não sabe, primitivamente, ele não sabe que ele tem, né, que horas vai ser a próxima alimentação, então ele vai absorver tudo em forma de gordura, então se ele não queimar aquela gordura, ele engorda. Né? E do A, tipo A, o que a gente pode dizer? Aí começaram a acontecer as guerras, e o homem se tornou o principal inimigo dele mesmo. Foi quando ele parou de ser nômade, que era o O, e ele se fixou, foi quando surgiu o A. Que aí o A foi quando surgiu a agricultura e o comércio. O A, ele foi o que teve a ideia de fazer do comércio, né, do alimento, o comércio, né? Então, o A, ele é o sangue da individualidade. É primeiro ele, depois o outro. Então, na época do O, sobrevivia o mais forte. Na época do A, sobrevivia o mais preparado. Então, o A, ele se fixou. O O era nômade, o A se fixou. Então, o A, o mais importante para ele é o trabalho. O A, sem trabalho e sem dinheiro, ele não vê futuro. O A, né? Nós somos o chefe, nós queremos ser o chefe, nós adoeceremos se não for o chefe, ou enlouqueceremos o nosso chefe se ele não deixar nós fazermos o que a gente sabe.
Eu nunca tive nenhum. O A, se não tiver filho, não faz falta. Se não tiver parceiro, também não. Eu brinco com as minhas pacientes, elas dormem querendo ser mãe e acordam não querendo mais. Geralmente a A vai ter um filho para ver como é que é e os outros vão vir por descuido. O A, ele não tem muitos amigos. A família precisa mais dele do que ele da família. Como o A, ele tem um perfil mais de risco, diferente do O, ele vai investir em bolsa de valores, vai comprar um projeto que não sabe nem se vai sair do chão. Por ele ser mais próspero, muitas vezes a família precisa dele mais financeiramente do que afetivamente, né? Principalmente se for uma família de A. O A, ele tem autoestima por natureza. As mulheres A, normalmente, elas mobilizam a indústria da estética e da beleza. Né? O A, ele se preocupa muito com a aparência. Então, às vezes, ele se preocupa mais com a aparência do que com a saúde. O A, ele precisa trabalhar a caixinha da espiritualidade, porque ele é muito cético, muito racional. Então, eu tive que quase morrer uma meia dúzia de vezes para me entender, né? Que eu estou aqui de passagem, que se eu morrer alguém vai fazer o que eu faço, né? Então, esse é o A. Que interessante. Você que gostou desse assunto pode buscar o livro Sangue, o Fluido Vital, como um mapa de comportamento da doutora Juliana Lima de Araújo. Doutora, muito interessante, certamente seria uma leitora voraz desta obra. Parabéns, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço por pela estar oportunidade conosco. E fico à disposição. Com certeza Obrigada, vamos recrutá-la.